Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Partiu Nuvem. E no vídeo dessa semana eu vou falar sobre como podemos implementar um roteamento dentro do Azure utilizando NVA, Network Virtual Appliance, e Route Tables. Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo que eu estou deixando o card aqui em cima, ou melhor, aqui em cima, aonde a gente configurou um modelo de rede Hub Spoke. Então eu vou partir desse modelo de rede Hub Spoke, exatamente o que eu implementei, eu vou fazer agora, porém eu vou utilizar essas funções de roteamento dentro do Azure para que a gente consiga fazer com que os spokes possam se conversar sem a necessidade de um peering, com o roteamento através do hub no NVA. A rede Hub Spoke ela ficou exatamente nesse formato que eu estou mostrando aqui para vocês, ou seja, temos 3 VNets, uma VNet de Hub, uma VNet de Spoke e a VNet 2 de Spoke 2. Os testes que a gente fez, essas VNets são configuradas conectadas com peering. O Hub se conecta com cada uma dessas máquinas através de peering. Numa estrutura de rede Hub Spoke padrão clássica como essa, a gente pôde identificar que a VNet de Hub ela vai comunicar com a VNet de Spoke e a VNet de Hub comunica com o Spoke 2, ou seja, Hub comunica com todo mundo. Agora, se a minha VM Spoke 1 tentar falar com o Spoke 2, isso não vai funcionar. Por quê? Eu expliquei isso na outra aula, eu vou apenas recapitular. Quando a gente cria a estrutura de Hub, o que acontece? Ele vai criar tabelas, né, vai criar uma entrada no roteamento de cada uma dessas máquinas e para todas as máquinas que tiverem dentro dessas VNets que forem interligadas com rotas. Por exemplo, essa minha rede aqui, ela tá com uma VNet 10.0.0.0/16. Essa VNet aqui, ela tá com um endereçamento diferente. Ela tem um endereçamento 192.168.0.0/16. E a nossa segunda rede Spoke completamente diferente também. Ela tá aqui com um endereçamento 172.16.0.0/16. Então, quando eu crio esse peering, essa máquina e todas as máquinas que estão aqui, ela vai ter uma rota, vai ser adicionada uma rota dizendo, olha, para você chegar na rede 10.0.0.0/16, você usa o peering. A mesma coisa aqui, para a rede da VM Spoke 2, ele vai criar uma entrada na tabela de roteamento. Para você chegar na rede 10.0.0.0/16, você usa o peering. E essa máquina vai ter os dois caminhos. Quando a VM Spoke 1 tentar conectar com Spoke 2, o que ela vai dizer? Não tenho rota para chegar, eu nem sei quem é 172.16.0.0. Ela vai tentar mandar esse acesso, esse formato de conexão para o gateway. Quem é o gateway? É o gateway default do Azure. E o gateway default do Azure não tem a rota para chegar aqui. Então, o que eu preciso? Para que eu consiga fazer com que máquinas se comuniquem utilizando os peerings da rede de hub, sem que eu tenha que criar um peering diretamente entre os meus spokes, porque isso é bem comum no dia a dia. Se a gente criar um peering aqui, a lógica do rede hub spoke deixa de existir. Então a gente precisa de uma máquina que faça uma figura aqui de um router, de um roteador. O que a gente chama dentro do Azure de NVA, Network Virtual Appliance. Eu preciso desse cara para poder fazer o roteamento para mim. E eu vou precisar de mais 2 elementos, certo? Eu vou precisar de 2 tabelas de roteamento. Então eu vou procurar aqui por Route Table. Faltou o T aqui. Route Table. E aqui eu vou precisar colocar 2 tabelas de roteamento. Uma tabela para cada VNet. Lembrando que o Route Table vai ser associado às subnets que estão aqui dentro. O que vai acontecer? Eu vou criar uma regra aqui dentro dizendo que quando eu precisar chegar na rede 172.16.0.2, esse Route Table vai direcionar o meu tráfego para o meu Network Virtual Appliance, que vai ser um firewall com a função de router. Como todo mundo que está dentro dessa rede aqui conhece todas as rotas, o Hub sabe a rota de todo mundo, ele vai dizer, ok, para a gente chegar na rede 172.16.0.0, basta eu utilizar o peering para chegar até ela. A mesma coisa aqui. Quando a VM Spoke 2 tentar chegar na VM1, ele vai criar uma regra na tabela de roteamento, vai criar uma rule dizendo, quando eu quiser ir para a rede 192.168.0.0.16,
eu não sei chegar, mas eu vou redirecionar para o IP do NVA. Eu sei chegar até o NVA. E o NVA, como tem peering para todas as VNets, ele vai conseguir chegar lá. Ok? Então, aqui está toda a nossa estrutura. Eu já estou com essa estrutura montada, conforme eu tinha montado junto com vocês há 2 aulas atrás aqui no canal do YouTube. Já deixei o card aí para vocês. Então, vou deixar o link também da aula aqui na descrição para ficar mais fácil para todo mundo. Essa estrutura é a estrutura que eu já tinha criado, eu só refiz ela novamente. Então, aqui dentro do meu Resource Group Live, vou usar o Resource Visualizer. E aqui no Resource Visualizer, a gente tem mais ou menos a estrutura. Então, o que eu tenho aqui? Uma VNet de Hub interligada com as VNets Spoke. Então, Hub interligado com Spoke 1 e Spoke 2. A minha máquina que está lá no Hub e aqui uma máquina dentro de cada um dos seus Spokes. Lembrando que eu criei 2 máquinas Windows. A máquina VM Hub 01 é o Windows, VM Hub Spoke 01 é o Windows e Spoke 02 é Linux. Então, eu vou fazer um teste de conectividade aqui com cada uma das máquinas. Então, eu vou pegar a VM de Hub. A minha VM de Hub, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou tentar pingar agora a minha, deixa eu voltar aqui para o desenho, essa máquina aqui, Spoke 1. Spoke 1, ping, é 192.168.0.4. Lembrando que a primeira máquina dentro de cada rede, que está com o final 00, né, vai terminar em 04, por exemplo. Então o Hub pingou Spoke 1. Agora vai pingar Spoke 2, 172.16.0.4. Se vocês tiverem dúvida do IP, consultem o IP da máquina. Então, Hub pingou as 2 máquinas. Agora eu vou para a máquina Spoke 1. Vou pegar aqui Spoke 1. E aqui a gente vai dar um ping. 10.0.0.4, que é a máquina Hub 1. E eu vou tentar pingar Spoke 2. Ping 172.16.0.4. Não vai funcionar, tá? Por causa da questão do peering que a gente já conhece. E agora eu vou pegar minha máquina Linux aqui e vou dar um ping em Hub 10.0.0.4. Ok, funcionando. E aqui um ping 192.168.0.4. Não funcionando. Dica, tá, pessoal? Desabilitem o firewall dos servidores Windows, porque como a gente está testando conectividade, o laboratório é focado na conectividade e não na questão do firewall. Desativem o firewall somente para o laboratório, para daqui a pouco vocês fizeram toda a questão do peering certinho, do roteamento certinho, o que acontece? Ele não está indo porque o firewall do Windows pode estar bloqueando. Então, eu recomendo desabilitar o firewall para o laboratório, tá? Não vai dizer que o Rafa está pedindo para desativar o firewall das máquinas da empresa. Eu vou criar minha máquina de NVA. Então, vou criar uma nova máquina, Azure Virtual Machine, vou posicionar ela na rede de Hub. Meu Resource Group é RG Live, e aqui VM-NVA, ok? Não vou usar nenhuma opção de alta disponibilidade, não é o nosso objetivo. E eu vou instalar um Windows Server 2022. Por quê? Porque eu vou instalar a role de RAS, de Remote Access, porque ela funciona muito bem e é algo muito prático da gente conseguir habilitar o roteamento e encaminhamento da placa de rede e fazer a configuração. Para o laboratório vai funcionar muito bem. E a Microsoft para laboratórios recomenda. Embora, tá? Uma dica muito importante. A utilização do RAS, ela funciona tecnicamente, mas a Microsoft não coloca como um item suportado e recomendado você usar o RAS de maneira geral para ele fazer o seu roteamento no ambiente produtivo. Então você pode utilizar outras opções baseadas em Linux, vai fazer tudo isso, ou um appliance do marketplace de uma solução que tenha o roteamento habilitado que você queira usar. Mas ela funciona, para laboratório funciona ok. Você só não vai ter uma segurança, um suporte, se você precisar, né, daqui um pouco abrir um chamado por uma estrutura que não está funcionando. Mas a própria Microsoft usa o RAS em alguns laboratórios dela. Então aqui vou colocar o usuário, meu usuário local, a senha, repetir a senha e vou avançar. Agora aqui a gente tem que ter cuidado. Vou deixar o disco como SSD, vocês podem reduzir aqui o tier do disco. Um standard talvez já fique bom, mas eu gosto que a máquina fique performática porque eu estou gravando a aula para vocês. VNet de Hub, Subnet de Hub, vai ter um IP público para que a gente possa acessar ela facilmente, e aqui vai ter um NSG associado na placa de rede e a porta 3389 liberada. E agora aqui eu avanço, vou vir
até a parte de tag. Aqui eu vou colocar uma tag que eu vou chamar de env, de environment, env, e aqui eu vou colocar NVI. Eu gosto de colocar assim porque daí a gente sabe qual foi o custo de cada laboratório que a gente criou. E eu vou pedir para ele startar a criação da máquina. Agora a gente vai aguardar até que a máquina conclua esse deploy e aí a gente vai fazer a configuração do RAS em cima dessa VM. Já deixei os comandos PowerShell, vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês executar, são poucos comandos, porque a gente precisa instalar a feature e depois habilitar para que ela faça o roteamento e o encaminhamento na placa de rede. Então só vamos aguardar que ele conclua esse deploy. Finalizou o deploy da nossa máquina, vou clicar aqui em Go to Resource para que a gente possa acessar essa nossa VM NVA. Então aqui vou pedir para ela baixar o RDP, trazer a janela para esse lado. Ok. E agora a gente já vai conectar nessa VM. Eu já vou pegar os scripts que a gente vai precisar. Lembrando, eu deixei os scripts aqui na descrição para você poder copiar. A gente pode rodar ele no PowerShell. Já vou mostrar o que cada um desses itens aqui vai nos ajudar. Aguardar a máquina carregar aqui a tela. E aí a gente vai abrir o PowerShell ISE como administrador. Ok. Só aguardar ele carregar aqui, a máquina ainda está carregando. PowerShell ISE, sem ser a versão 8.6, tá, pessoal? E rodar como administrador. Vou ajustar aqui para os scripts. O que a gente vai executar, tá? Aqui a gente tem, basicamente, instalação de feature. Então aqui eu estou instalando duas features, na verdade, né? O Remote Access, Routing e aqui o RSAT, que é a ferramenta de administração remota. Depois eu vou configurar, na verdade, o Remote Access no formato VPN, somente com o roteamento, tá? VPN Type com Route Only. E por último, vou pegar o adaptador de rede. Inclusive, a gente tem que ver quantos adaptadores de rede tem a máquina, para que a gente possa setar o adaptador de rede principal dela, porque às vezes ele mostra dois adaptadores de rede, como se fosse o adaptador físico e o adaptador virtual. A gente tem que elencar o adaptador virtual para que a gente possa fazer com que ele habilite no adaptador virtual da máquina o forwarding. Então, vou pedir para ele executar esses 4 itens aqui primeiro. Pedir para ele rodar. E agora eu vou aguardar até que ele conclua aqui a execução de todos os itens. Depois, primeiro eu vou dar um get adapter, só para que a gente possa pegar a versão do adaptador que a gente vai utilizar, ver se ele vai mostrar mais de um adaptador. Pessoal, rodou esses 3 primeiros itens aqui. Primeiro eu vou dar um get adapter para ver se ele vai estar mostrando somente um adaptador ou se ele vai mostrar mais de um. Então vou só selecionar o get adapter, vou pedir para ele executar. E olha lá, ele está mostrando só um adaptador, então está tudo certo. Quando ele mostra 2 adaptadores, você tem que dar um set e passar qual adaptador que você quer utilizar. Você pode usar o if index para aquele set, para aquele adaptador, que aquele adaptador vai fazer o papel de forwarding. Já vou explicar o que é esse forwarding aqui. Então, selecionei a linha, vou pedir para ele executar. E ele setou o adaptador como forwarding enable. O que é o forwarding, só para vocês entenderem? Garanto que tenho certeza que a grande maioria já sabe. Forwarding é a possibilidade que a placa de rede da máquina tem de receber uma requisição e encaminhar essa requisição. Então é o encaminhamento, basicamente. Então, recebo uma requisição de Spoke 1, eu pego essa requisição e encaminho ela. Isso é o roteamento, né? É saber receber, analisar para quem você tem que encaminhar isso, qual o caminho que você tem que encaminhar e você vai disparar a conexão. Então, isso é o forwarding. Essa VM aqui, ela já está pronta, é somente isso. Eu só tenho que a única coisa é assim, ó, você pode rotear. A tabela de roteamento dessa VM, né, muita gente pode dizer, Rafa, mas não tem tabela de roteamento na VM. O Azure já monta para a gente essa tabela de roteamento. Claro que se você quisesse fazer um roteamento diferenciado, você também poderia fazer. Mas no nosso caso, eu estou na VM NVA e eu vou pegar aqui a interface de rede dela, vou pegar o Network Adapter, e aqui a gente vai ver o que ela tem de Effective Routes. Então ela tem que ter rota para todas as VNets que ela está conectada, e a gente sabe que ele monta essas rotas a partir do peering.
Então, vamos só aguardar que ele carregue aqui as rotas que estão diretamente na interface da placa de rede. Guardando só ele carregar aqui todas essas rotas. E aí a gente vai conferir com certeza se ele está fazendo, se ele vai ter a rota para fazer o encaminhamento para cada uma das nossas VNets, que é isso que a gente precisa aqui. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas rotas, pessoal, que era exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Esse ponto a gente tinha visto na aula passada, na aula que eu deixei aqui no canal, aonde para que eu chegue do hub na rede Spoke 1 e na rede Spoke 2, ele vai utilizar o VNet Peering. Então, aqui estão as rotas do meu servidor responsável por fazer esse roteamento. O que eu preciso agora? Eu preciso criar as minhas tabelas de roteamento e redirecionar esse tráfego para ele. Então, eu vou criar uma primeira tabela de roteamento e essa tabela de roteamento eu vou utilizar ela na rede, por exemplo, Spoke 1. Route Table. Então, agora a gente vai criar os nossos dois Route Tables. Rafa, não poderia fazer tudo em um Route Table só? Até poderia, mas não ficaria da maneira correta. Depois eu vou explicar por quê. Então, eu vou chamar aqui de RT, né, Route Table Spoke 01. Vou deixar padrão propagação de rotas. Isso aqui seria se a gente tivesse um gateway, por exemplo, uma VPN. Para nós não vai fazer sentido nenhum nesse momento. E aqui eu vou pedir para ele dar um review e um create. Então, vou criar a tabela 1 e agora eu vou criar a tabela 2. Depois eu vou explicar por que o ideal é a gente dividir essas tabelas de roteamento. Vou mostrar a placa de rede de cada máquina e caso a gente faça apenas com uma tabela, a gente vai acabar sobrepondo uma rota default que já é existente. Daí isso não é o ideal porque a gente pode gerar um tráfego maior para a nossa rede. Criamos a primeira tabela, vem o Route Table e agora a gente vai criar a segunda tabela. Vou selecionar RG Live e aqui RT-Spoke 02. Avanço, vou colocar apenas a nossa tag de NVA e a gente pede para que ele crie a tabela de roteamento. Vamos aguardar aqui que ele finalize. E aí a gente já vai começar a editar essa tabela de roteamento, que é o nosso penúltimo passo, a tabela de roteamento. Guardar ele terminar, porque ele é rapidinho aqui para criar. Ok, volto aqui em Route Table. Ainda não apareceu aqui para mim. Tem um delay. Ele já disse que está ok, mas ele ainda está finalizando um deles. Esse aqui já apareceu. Vamos só aguardar aqui que ele já vai listar para nós esses dois Route Tables. Ó, terminou o segundo. Tá levando só o delay para ele aparecer aqui no portal. Enquanto ele está demorando aqui para aparecer, eu vou mostrar por que a gente não usa só uma tabela de roteamento. Por quê? Se eu usar só uma tabela de roteamento e essa tabela estiver aqui, a tabela de roteamento ela é associada às subnets. Então, você pode escolher uma subnet. Primeiro você seleciona qual a VNet e lista a subnet. Então, eu poderia pegar essa tabela de roteamento, associar ela para a subnet que está aqui dentro dessa rede e para essa subnet também. Só que se eu tenho uma tabela de roteamento, eu tenho que criar as duas rotas, ou seja, como você chegar na rede 172 e como você chegar na rede 192.168. Só que a rede de origem, por exemplo, essa VM, ela já tem uma rota 192.168.0016 com o nome de network. E essa rede já tem uma rota 172, default na placa de rede. Se eu tiver que criar duas rotas, ele vai basicamente anular aquela rota que existe, que resolve o tráfego aqui dentro, e quando eu for tentar chegar nessa rede, ele vai mandar para o NVA. Então a gente vai causar quase que um conflito aqui da questão das rotas. Então o ideal é que você não coloque uma rota dentro da mesma estrutura que a gente já tem. Só aguardar ele criar a primeira aqui para nós que ainda não apareceu. Aguardei, F5, atualizou, então vamos para Spoke 1. É a tabela de roteamento da Spoke 1. Então, primeira coisa, eu vou associar ele à rede Spoke 1. Então, vou escolher aqui a VNet Spoke 1, lembrando que ele vai listar as VNets que estão na mesma região. E aqui a subnet, ok? Perfeito, estou adicionando ele. Então, tudo que eu criar de roteamento, todas as máquinas que estão na subnet Spoke 1 vão receber essa rota. Vou pegar aqui a minha outra guia, só para a gente listar aqui a VM Spoke 1. E aqui na VM Spoke 1, lá em Network Settings, vou lá na placa de rede da máquina, só para a gente poder olhar. Effective Routes, como eu tinha mostrado antes. E a gente não tem nenhuma rota associada à tabela de roteamento.
Vamos só aguardar ele carregar aqui, que eu quero que vocês vejam a diferença que ele vai dar. Então, essa rota aqui que ele se sobrescreveria, estão vendo? Que é a primeira rota, se eu colocasse uma tabela de roteamento com a rota para as duas redes, para associar automaticamente para as duas VNets, eu teria problema com essa rota aqui, porque eu teria que criar uma rota para ela apontando para o NVA. E lá embaixo não tem nada de diferente. Então agora eu venho aqui em Routes, e aqui eu vou adicionar uma nova rota, que eu vou chamar aqui de Route-Spoke 02. Como chegar no Spoke 2? Qual que é o destino? É um range de IP 172.16.00/16. Para quem você quer encaminhar? Para um Network Virtual Appliance. Qual que é o IP dele? 10.0.0.5. Confira o IP do seu NVA se você tiver na dúvida, mas como a primeira máquina, que é a VM Hub 01, é 04, a segunda é 05. Então, aqui se você seguir o mesmo endereçamento que eu, criar as máquinas na mesma ordem, provavelmente ele não vai ter problema. Então, ok, criado essa regra aqui. Agora eu vou para a tabela de roteamento 2. Depois eu vou atualizar a placa de rede lá para vocês verem o que mudou. Então, vou associar a RT Spoke 2 na VNet Spoke 2. E aqui a subnet Spoke 2. Ok, associando essa regra. E agora a gente vem aqui em Routes e eu vou adicionar uma rota. Route-Spoke 01. Destination Type IP Address e aqui 192.168.0.0/16. Vai encaminhar, quando ele quiser chegar nessa rede, encaminha para o Network Virtual Appliance de IP 10.0.0.0.5. Certo? Então, quando eu quiser chegar nessa rede, eu encaminho para um Virtual Appliance que tem esse endereço IP aqui. Então, associamos a cada subnet e colocamos a rota para chegar do outro lado da rede. Agora eu vou pegar a placa de rede da minha VM que está lá no Spoke 1. Vocês viram que ele não tem nenhuma rota customizada. Vamos dar um refresh e ver se já vai aplicar essa rota customizada redirecionando para um NVA. Ele leva aí em torno de 2 minutos para aplicar para todas as máquinas que estão conectadas na subnet aonde a gente linkou a placa, o route table. E aqui está ela. Então a gente pode ver um UDR, que a gente chama, né, User Defined Route, ativo, para chegar na rede 172, que ele não tinha rota para a rede 172, manda para um NVA, que o IP do NVA é 10.0.0.5. Ok? Então, vamos fazer um primeiro teste. A gente ainda tem mais uma configuração a ser feita no peering. Mas eu vou pegar minha VM de Spoke 1 e eu vou tentar pingar ela aqui. Ping 172.16.0.4. Tá? Ainda não está pingando. Vou deixar um "-t" aqui, porque ele vai demorar um pouquinho para funcionar. Então, não estou conseguindo chegar ainda. Vou pegar minha máquina Linux, que está na Spoke 2, e a mesma coisa. Ping 192.168.0.4. Então, também não está rolando, certo? Ok. O que a gente precisa fazer agora? Agora, a gente precisa ajustar os peerings. Por quê? Vamos para o nosso desenho. É mais ou menos como a gente faz com a VPN, tá? Esse peering aqui, ele tem que aceitar que você envie um tráfego para ele e que esse tráfego seja encaminhado para uma outra rede. E a sua rede, você tem que permitir usar o peering para encaminhar um tráfego para outra rede. Ou seja, o hub, que é a rede que tem o roteador, ele precisa permitir chegar esse tráfego. E a rede de origem precisa permitir enviar o tráfego. Sempre que a gente tem que mudar os dois lados do peering, eu recomendo, certo, que você vá no peering que conecta com todo mundo. Então, vá no hub. Lá no hub, você consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, hub, peering. Então, aqui vou pegar primeiro pelo hub, certo? Então, aqui são as duas configurações de hub, uma com o Spoke 1 e outra com o Spoke 2, e aqui a configuração do lado dos spokes. A gente vai habilitar a mesma opção para todas as conexões. Lembrando que são 4 conexões, certo? Deixa eu voltar aqui no desenho. Uma conexão, 2, 3, 4. Então vamos lá. O que eu vou habilitar é exatamente a segunda opção, que é permitir que a VNet Hub receba o tráfego encaminhado, né, a partir da VNet Spoke 1. Então, quando o Spoke 1 mandar um tráfego para ela, eu vou receber. Eu vou dizer, olha, quando ele encaminha um tráfego a partir da Spoke 1, estou mandando um tráfego para essa máquina. Ok, eu estou habilitando, eu vou receber esse tráfego.
ok. Então, isso ok. Vou para a configuração com Spoke 2, do outro lado. A mesma coisa, permitir que ela receba, que a VNet Hub receba o tráfego encaminhado da VNet Spoke 2. E agora, na Spoke 1, eu vou fazer a mesma coisa. Venho em peering e eu vou dizer que a Spoke 1 vai receber o tráfego vindo do Hub. Por que isso, tá, pessoal? O tráfego da Spoke 2, que tem destino a VM Spoke 1, ele vai passar por aqui e ele vai ser encaminhado por onde? Pelo Hub. É o Hub que encaminha para a Spoke 1. Por isso que eu tenho que dizer que eu vou aceitar esse tráfego. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa no Spoke 2. Vou dizer que eu aceito o tráfego de Spoke 2 que está vindo do Hub, porque ele não sabe que o tráfego está vindo da Spoke 1. Então, liberei os 4 pontos, que todo mundo consiga encaminhar esse tráfego. Está funcionando já? Provavelmente não. Falta um último detalhe. Ó, o ping ainda não está funcionando. Deixa eu validar aqui dentro da nossa outra VM. Deixa eu pegar aqui a VM. Ping não está funcionando também. Qual que é o último ponto que fala? Eu habilitar. Vocês lembram que a gente habilitou o forward da placa de rede interna, da máquina virtual. Mas ela é uma máquina virtual. Eu preciso dizer para o Azure, essa máquina aqui ela vai trabalhar como uma máquina que tem a opção de encaminhar tráfego. Então eu venho aqui em Virtual Machine, VM NVA, venho aqui em Network Settings e aqui na placa de rede. Estão vendo aqui IP Configuration? Olha a opção aqui. Enable IP Forwarding. Então, essa opção é a que falta, certo? Vou marcar ela e vou dar um OK. Então, ajustei rota, né? Associei tabela de roteamento primeiro, criei a rota, ajustei os peerings para receber o tráfego encaminhado de todos os lados e agora eu habilito o NVA, que é o nosso roteador, para que ele encaminhe o tráfego de um lado para o outro. Vamos ver quanto tempo ele demora, às vezes um pouquinho aqui, até que ele pegue essas rotas que a gente configurou, o peering que a gente configurou, né? Ele impacta diretamente nas rotas. Olha ali, começou a pingar Spoke 1 para o Spoke 2. Vamos ver aqui o nosso Linux. Olha lá, o Linux também já está pingando. Então, Linux pingando na máquina 192.168.04 e a máquina que é 192.168.04 pingando 172.16.04. Então, a gente está fazendo esse tráfego aqui. Ele vai encaminhar daqui, vai chegar até o NVA e do NVA passa por esse peering e encaminha para cá. Com a ajuda da tabela de roteamento e da configuração nas bordas de conectividade do peering e o forwarding aqui no NVA. Se faltar qualquer uma dessas opções, não vai funcionar, certo, pessoal? Então, isso é extremamente importante. Nos dias de hoje, a gente utiliza muito essa configuração aqui. Isso aqui faz uma diferença muito grande, porque às vezes a gente tem uma quantidade gigantesca de máquinas, uma quantidade gigantesca de subnets. E quando eu criei a tabela de roteamento, aqui na nossa tabela eu direcionei para o /16. Eu poderia pegar somente a subnet e colocar o /24, que ele iria funcionar. Então aqui está feita a configuração do nosso roteamento, utilizando Route Tables, utilizando Network Virtual Appliance, utilizando também os nossos peerings. Certo, pessoal? Então, queria agradecer aí todo mundo que está vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aqui, comenta se você já tinha utilizado essa opção de NVA. Comenta se no seu ambiente, quem faz esse papel de roteador. Se você tem um Apply, se você tem uma máquina Linux, quero saber o que você está usando no seu ambiente para poder fazer esse papel de roteamento. E é claro, comenta aí o que você quer ver de assunto nos próximos vídeos que a gente vai trabalhar para na próxima semana estar trazendo um novo conteúdo na prática, mão na massa para vocês. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e #Partiu Nuvem.